Eu creio que o Senhor, por ser misericordioso mesmo, Ele não mostra o tamanho da luta que há, o tamanho do livramento que Ele nos deu. Creio que algumas revelações o Senhor nos esconde para que nós suportemos. O inimigo vem com força, mas Ele nos livra. Ele é a nossa força. A honra, a glória, o poder sejam dados ao Cordeiro. E é esse o tema do que nós vimos durante todos esses dias. A gente vai chegando aqui agora ao final do capítulo, das pregações, entrando no capítulo 6, final da descrição narrativa histórica do livro de Daniel. E o que a gente viu foi que o Senhor é soberano em todo o tempo. Em todo o tempo. Esses 6 primeiros capítulos, eles mostram justamente os 70 anos de exílio de Judá. Cobre do começo ao fim. De eles serem levados cativos, a gente viu isso no primeiro capítulo, pelo próprio Deus, porque o povo se desviou. Eles estarem debaixo do rei mais poderoso do mundo, e Deus mostrar para esse rei, o mais poderoso do mundo, no capítulo 2, que o reino dele passa. E por mais que os homens o julguem como um ouro finíssimo e de grande esplendor, ele é terrível e ele será reduzido a pó, como o de Babilônia já foi, e o resto do mundo também será. Mas a gente também viu no capítulo 3 que o homem não aceita. Ainda que tenha decretada a sua falência, decretada a sua condenação, o homem sem nenhuma força, um leão desdentado, uma formiga contra um elefante, nós atirando pedra no sol, ele continua desafiando o rei dos reis, o soberano, e com a mesma eficiência de tudo que eu acabei de descrever, eles não conseguem nada, eles não podem nada contra o nosso Senhor. Mas o Senhor, Ele, por mais que Ele seja desafiado dia e noite, por nós que pecamos, pelos reis da terra que continuam odiando Ele, Ele se mostra absolutamente misericordioso, a ponto de buscar um perverso que nem eu. A gente estava pensando em Nabucodonosor, né? Não. Ele foi buscar um perverso igual eu. E também sobra para um Nabucodonosor, um Nabuquinho. Mas a palavra de Deus diz que Ele estende as mãos todos os dias para um povo perverso, para um povo maldizente, um povo que continua rejeitando ao Senhor. E o tempo de misericórdia, que a gente ainda se encontra nesse tempo, ele vai acabar. E o juízo do Senhor virá sem demora. Assim como veio para Belsazar. E o juízo do rei, não foi só o juízo do rei, foi o juízo de toda a nação. Quando veio o juízo sobre Belsazar, toda a Babilônia caiu. E Deus, o Deus que levou Judá cativo, foi o mesmo Deus que derrubou Babilônia, como ele havia predito. E ao derrubar Babilônia, esse Deus, ele institui a Média e a Pérsia. Mas como que o rei, ele destituiu a Babilônia? Quando o rei da Babilônia, ele virou as costas. Porque se vocês lembrarem, Nabucodonosor, ele fez uma carta que ele mandou para todo mundo, dizendo, esse reino não é meu, é dele. Ele faz o que ele quiser. Ele me deu. E a partir do momento que Belsazar tentou tomar de volta, o Senhor falou, não, o reino não é teu, Belsazar. Assim como não era do teu pai. O reino é meu. E eu dou ele a quem eu quiser. E nós vamos ver agora,
no capítulo 6, a instituição da Média e da Pérsia como a nação que governa o mundo e o novo homem mais poderoso do mundo, não com o mesmo esplendor que Nabucodonosor, porque, como nós vimos, os reinos eles vão se deteriorando. Mas esse também está na mão do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, e ele faz com esse povo e com esse rei o que bem lhe aprouver. E ele devolve a Judá para Jerusalém. Ele devolve a terra para o povo prometido dele. E nós vemos então que durante todo o exílio babilônico, durante todo ele, quem governou o povo de Deus e as nações da terra foi o Senhor, e não as marionetes que estavam no lugar. Nesse capítulo 6, nós vamos, como é de costume, lendo aos pedaços, e os primeiros 3 versículos, a gente vê o rei Dario instituindo a estrutura do reino, como ele governaria. E depois nós vemos, como nós vimos durante esses 3 capítulos que mostram a resistência do povo de Deus. Tem os 3 capítulos da interpretação, mas tem os 3 capítulos que mostram o Senhor sustentando o seu povo. E nesses 3 capítulos a gente vê que o povo conspira contra Deus, e aqui não é diferente. Conspira contra Deus, contra o seu ungido, e por consequência contra os seus filhos e os seus servos. Isso nós vamos ver do 4 ao 9. E aí do 10 ao 17, a gente vê que não apenas conspiram, mas como executam os planos. E muitas vezes eles conseguem. Deus permite que o plano deles seja executado por um breve tempo. Porque nós veremos do 18 ao 28 a exaltação do nosso Senhor sobre esse novo reino, sobre esse novo rei. Nós veremos que, como o próprio rei da Pérsia, ele fala: somente o reino de Deus é eterno. Então vamos ler os primeiros 3 versículos do capítulo 6 de Daniel. Senhor, nesse momento nós vimos a Ti com toda a nossa incapacidade de falar, incapacidade de ouvir, incapacidade de entender, incapacidade de lutar as Tuas lutas, incapacidade de enfrentar os Teus inimigos. Mas, Senhor, aprove a Ti, o cabeça da igreja, chamar um povo exclusivamente Seu, para unir esse povo, para sustentar esse povo, para guiar esse povo. Eis-nos aqui, Senhor, como Teus filhos, como Teus servos, simplesmente como Teus, para que o Senhor faça de nós conforme a Tua boa vontade. Em nome de Jesus. Versículo 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Ontem à noite o Márcio falou sobre o comportamento de Daniel, a fidelidade de Daniel, que se destacou mesmo depois que Nabucodonosor havia passado, a ponto da mãe do rei Belsazar lembrar dele. Belsazar conhecia ele, estava tudo escrito, estava anotado. Ele tinha se destacado. E aqui a gente vê que mesmo depois que a Babilônia cai, a fama de Daniel o precedia.
O bom testemunho e a fidelidade que ele tinha ao Senhor alcançou os lugares mais inesperados, porque se a gente parar para pensar, quando um rei conquista uma nação, a primeira coisa que esse rei faz é matar os líderes dessa nação. Porque cortando a cabeça, o corpo não funciona. Então, em tese, Daniel tinha que ter sido morto pelo rei da Pérsia, pelo rei da Média. Mas não foi isso que aconteceu. A gente já vê aqui o primeiro livramento do Senhor, que muitas vezes a gente não percebe. Mas não é só que ele poupou a vida de Daniel. Ele instituiu 120 sátrapas com um objetivo: que cuidasse da vida dele, para que ele não sofresse dano. E sobre esses 120, ele colocou 3 como presidentes. Dentre esses 3, Daniel. E ao ver Daniel, a conduta dele, o trabalho dele, ao reconhecer que nele havia um espírito excelente, ele falou: é esse que eu quero para governar tudo. Muitas vezes a gente olha para nós e a gente pensa: eu tenho Deus no coração, logo, eu sou forte, eu sou especial. Eu posso ajudar os outros. Mas assim como Dario recorreu a Daniel, quando alguém recorrer a você, não é por causa de você, mas é porque em ti há um espírito excelente. E a mim e a você nos cabe mostrar esse espírito excelente. E eu queria chamar 2 pontos de atenção aqui. O rei, ele queria colocar Daniel como líder. Então o primeiro ponto é que Daniel, ele não estava trabalhando para Dario. Ele não estava atendendo à vontade de Dario. Isso fica claro, nós sabemos que ele vai ser jogado na fornalha. Mas ele não atendeu aos caprichos de Nabucodonosor, nem de Belsazar. Ele serviu ao Senhor. A palavra nos diz que nós devemos trabalhar como quem faz as coisas para o Senhor. Então não é se o meu chefe está vendo, se isso vai agradar o meu chefe ou não. Eu vou fazer isso porque o meu chefe vai gostar de mim e ele vai me promover. Não foi assim que Daniel foi promovido. Se meu chefe não está vendo, eu também não preciso fazer. Ele nem me pediu isso nem é da minha função, isso é o outro que tinha que ter feito. Ele que se vire. Essa não é a postura de um cristão. A gente faz para o Senhor. E o rei que nos vê em oculto, ele nos recompensará em oculto. Você não precisa se dobrar ao que o mundo diz, aos pensamentos dos patrões, aos pensamentos dos reis, dos governantes, dos professores. É que se eu for cristão, aqui onde eu estou trabalhando, onde eu estou estudando, vai complicar para mim. Eu não consigo ser muito bem cristão aqui, porque senão eu não vou ser bem sucedido. Pois ser cristão, e aí vocês entendem o anacronismo, foi justamente isso que fez Daniel ser bem sucedido. E foi precisamente isso que salvou a vida de Daniel 2 vezes. O mesmo Daniel se distinguiu dos presidentes e sátrapas porque nele havia um espírito excelente. É isso que o mundo precisa ver em você. É Cristo, não é você. E o segundo ponto que eu quero destacar aqui, logo nesse começo, é que não espere que esse seu sucesso, que virá a acontecer, ou que pode vir a acontecer, quando você confessar o nome do Senhor, ele seja reconhecido por todos. Principalmente por aqueles que estão ao seu lado. Principalmente se o seu superior gostar daquilo que você está fazendo. E é isso que a gente vê aqui. Vejam dos versículos 4 ao 9. A conspiração daqueles que trabalhavam junto com Daniel. Versículo 4. Então, os presidentes e os sátrapas
procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei, todos juntos, e disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Tá, beleza. A gente sabe que isso era uma saudação comum, mas parece que dá já para ouvir a hipocrisia na voz deles, né? Versículo 7. Todos os presidentes do reino, o que o Daniel era? Presidente do reino. Então não são todos, né? Os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, porque eles foram falar com ele, Dario estava, Sussa na montanha russa, de boa na lagoa, como a gente falou, não estava na dele. Mas porque eles procuraram, Dario assinou a escritura e o interdito. Você viu que os sátrapas, eles procuraram na lei dos persas, dos médios, as ocasiões para acusar Daniel e não encontraram? Isso significa que Daniel não quebrou nenhuma lei deles. Eles não tinham um motivo para acusar. Ele cumpriu as ordens porque as ordens não iam contra o rei dos reis. Então Daniel não tinha motivo nenhum. Ele não buscava desculpa para não fazer algo que estava a seu alcance, porque, eu sou cristão, sabe? Então não pode. De verdade, é fato. Você comparou isso com as escrituras, ou é o desejo do teu coração não fazer? Não, Daniel tinha feito tudo. E aí eles olharam e falaram, bom, beleza, se não tem o que eu acusar na lei, na minha própria lei, sabe o que o inimigo vai fazer? Ele vai estudar meticulosamente aquilo que você crê, para pegar você no teu contrapé, para ver se você é de fato fiel àquilo que você professa crer. Eles não acharam nada para acusar Daniel, a não ser que eles procurassem na lei do Senhor. E nós vamos enfrentar, se a gente já não enfrentou, nós ainda enfrentaremos pessoas que sabem exatamente quem nós somos, as pessoas que sabem exatamente aquilo que a gente crê. São pessoas que conhecem mais de história, às vezes mais de história do cristianismo do que nós mesmos. São pessoas que às vezes conhecem mais sobre teologia do que nós mesmos. Pessoas que podem citar passagens na Bíblia, versículos, trechos memorizados, melhor do que nós mesmos. São pessoas que vão usar tudo isso para provar a nossa fé. Você diz isso, mas a palavra de Deus em outro lugar diz isso, isso e isso. As pessoas vão usar tudo que elas têm na mão, seja a doutrina, a palavra diz isso, ou seja o nosso proceder. Mas você não disse aquilo? Você não acabou de sair de um acampamento que fala, não vos contamineis? O carnaval nem acabou ainda. E você já está fazendo tudo isso agora? Você não está num acampamento que diz, não vos contamineis, e você gasta o seu tempo aqui tentando ajeitar as coisas lá para fora? O inimigo, por meio dos seus servos, por meio de seus filhos, os filhos de Satanás, eles vão buscar a ocasião para nos acusar. A pergunta é, eles acharão? Se eu olhar para a minha vida,
eles acharão motivos para me acusar perante a lei do meu Senhor? Eu creio que a resposta da maioria aqui, e eu falo da minha própria vida, é sim. Se eles procurarem na minha vida, eles terão muitos motivos. Agora, se você está pensando não, então talvez você deva procurar no orgulho ou na falta de amor. Talvez seja aí que Satanás vai te atacar. Mas se você falou sim, pode ser por dois motivos. Pode ser por algo que você esteja fazendo, ou seja, por algo que você já fez. Se é por algo que você esteja fazendo, a palavra diz, larga o teu pecado. Volte os olhos a Cristo. Clame pela misericórdia dele e ele te livrará. Se é por algo que você já fez, não caia na acusação de Satanás e nem dos seus inimigos. Use, não esconda. Use isso para você mostrar o que Deus faz mesmo na tua vida completamente perversa. Como ele te tirou desse buraco. E como que tudo que você fez é uma testemunha de quem Deus é e de como ele é misericordioso. Mas saiba que qualquer uma dessas duas coisas, seja a integridade, ou seja, o reconhecimento da falta da integridade, ambas as coisas, elas vão acender a ira do ímpio. Porque se você é íntegro, isso vai mostrar que as ações do ímpio, elas não condizem, isso vai trazer à tona as ações pecaminosas do ímpio. E tem um problema, a faculdade não vai aceitar. Vamos fazer o trabalho, é só jogar no ChatGPT. Não. Isso mostra que o outro que está jogando no ChatGPT está errado. Ele precisa que você se corrompa para ele aliviar a consequência dele. Vamos pagar para alguém fazer aquela maquete do trabalho. Não. Ah, então você é o bonzinho, você está acima de todo mundo, então. Então você está falando que eu sou pervertido? Não, quem está falando isso é sua própria consciência. No trabalho, quando você é instigado a fazer aquilo que é errado, às vezes receber uma propina, enganar o fornecedor, aumentar um pouco o valor do orçamento para lucrar um pouco sobre a outra pessoa, mentir sobre... o fornecedor não entregou, quando na verdade quem não entregou foi você. O chefe está falando, você quer me deixar em maus lençóis? Você vai falar que é a nossa empresa? Isso vai jogar o nome da nossa empresa no lixo? O que você vai... Não é assim. Na balada. Prova? Não. Ah, então você é melhor. Vamos com a gente lá na festa? Não. Ah, então eu sou pervertido agora? Um namoro íntegro é um tapa na cara dos fornicadores, ou, como a Bíblia diz, dos prostitutos. O íntegro expõe as ações do pecado por meio da sua conduta. Agora, aquele que reconhece a sua falta de integridade, ele expõe que o desejo que o outro tem pelo pecado é mau. Ué, mas você fazia isso até ontem? Ué, você vem dar lição de moral? As suas ações não permitem que você fale essas coisas. É verdade. As minhas ações passadas não permitem. Mas eu admito, eu estava errado. Ou seja, o desejo que eu tinha de fazer isso é errado. Ou seja, o desejo que você tem de fazer isso é errado. Não só as suas ações. O mundo se voltará contra. E tenha certeza, tá? Como eu falei no começo, a gente não tem a menor condição de lutar contra isso sozinho. Cristo em nós, a esperança da glória. E os sátrapas, eles foram muito eficientes. Eles encontraram uma forma na lei de Deus de pegar Daniel. E aí, quando eles descobriram, eles foram falar com o rei. E eles chegaram lá, rei Dario, vive eternamente, nós, os seus conselheiros, nós estamos pensando naquilo que é melhor para você, ó senhor rei. A gente teve uma seguinte ideia, para cuidar do Senhor. Lembra que nós cuidamos de ti. Vamos fazer o teu nome grande, ó rei.
O que você acha? 30 dias. Todo mundo só poder orar ao Senhor. Botar você no lugar de Deus. Opa! Ele está lá de boa, fala assim, rapaz, isso é bom, hein? Mas assim, só para dar um pequeno contexto, não necessariamente eles iam orar ao rei como se ele fosse Deus. O tipo de culto que eles prestavam, sem sacrifícios, essas coisas, mostrava que quando alguém se achegasse para orar ao rei, era a orar para os deuses deles em favor do rei. Basicamente, ele está falando assim, 30 dias, todo o planeta vai só te abençoar. Ninguém vai falar nada contra o Senhor. Ou seja, o planeta inteiro quer o seu bem, assim como nós. Nós estamos aqui para cuidar do seu bem. O rei falou, maravilhoso. Né? Imagina, toda a igreja intercedendo só por mim. Fechou, tá agora. Não, então assina o decreto. Tá aqui, É bom, não é? Assina aí. Ele assinou. Aí, na hora que ele assinou a escritura, o interdito é proibição. Os caras pegaram e falaram assim, opa, beleza. Botaram no bolso e falaram, é agora. Consegui o que eu queria. É uma lei que ninguém pode revogar. E se eu já tenho isso, se a minha conspiração já deu certo, vamos para a execução do plano, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Bruno, você falou que eles iam colocar em prática o plano. Você leu que Daniel foi orar? Sim, isso era eles colocarem em prática o plano, porque você vê que Daniel, assim que ouviu, foi, né? Versículo 11. Então, aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. E a respeito do interdito real, lhe disseram, não assinaste o interdito, que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então, responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. E tendo o rei ouvindo estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então esses homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Você percebeu que eles não falaram, ó rei, vive eternamente, ou rei, e aí? Cumpre o que você falou, hein? Então, o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Depois que assinou o interdito, Daniel ficou sabendo, e a palavra fala que assim que ele ficou sabendo, ele foi para o seu quarto, na parte de cima, abriu a janela e 3 vezes por dia ele orou. Daniel estava provocando? Daniel estava de brincadeira? Assim que ele soube, ele foi lá e falou assim, então vocês acham que vocês me pegam? Vou fazer agora também, vou fazer só de birra. Vou abrir a janela e todo mundo vai ver orar. Será que foi isso que Daniel fez? Será que ele quis se aparecer para todos eles? Mostrar que ele é o fortão, que ele aguenta a perseguição,
Ah, não, eu quero ser perseguido pelo nome do Senhor, eu quero ser mártir pelo nome do Senhor, porque daí quando eu chegar lá no céu, Deus vai me colocar em posições elevadas. Foi isso? Como que a gente junta isso com a palavra de Jesus que diz que se você for orar, fecha a porta do teu quarto e não ore com vãs repetições. A palavra diz que Daniel fez exatamente o que ele costumava fazer. Ele não mudou a sua rotina. A Torá, a lei, as escrituras, elas não falam nada sobre orar por 3 vezes no dia. Isso, na verdade, era um costume, uma rotina do reino babilônico. Eles oravam de 3 a 5 vezes por dia. E Daniel usufruiu. Lembra que a gente viu lá no primeiro capítulo que ele não adotou a cultura? Ah, mas ele não adotou a cultura quando ele estava orando 3 vezes por dia, igual o costume dos outros? Não, isso, costumes, cada cultura vai ter. Aqui no Brasil nós temos um, no Japão vai ter outro, essas coisas não importam. Importam quando você muda a quem você ora. E aí, Daniel orava 3 vezes por dia, não com vãs repetições, mas como a palavra diz, orai sem cessar. Abre o teu coração diante do Senhor, a angústia ainda está no meu coração, coloca diante do Senhor, ainda está, coloca diante do Senhor de novo. Não como vãs repetições, mas derramando o teu coração diante do Senhor, e é isso que Daniel fazia. E olha a oportunidade que Daniel tinha de dar uma desculpa aqui perante Deus. Daniel estava fazendo as coisas conforme o costume dos babilônicos, de orar 3 vezes ao dia. E quando saiu o interdito, proibindo ele de orar, ele poderia ter falado o seguinte: então, Senhor, eu estou querendo me santificar um pouquinho mais. Eu estava orando igual os babilônicos. E esse interdito, meu Deus, foi um sinal do Senhor para eu me converter dos meus maus caminhos. Se eu orasse como eu orava com os babilônicos, eu ia ser morto. Pronto, eu posso mudar agora e escapar. Por diversas vezes nas nossas vidas, a gente vai usar a própria palavra como desculpa para aquilo que a gente vai pecar. A gente vai buscar textos fora de contexto para justificar aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu preciso fazer. Ainda que a lei do Senhor esteja gravada no meu coração e o Espírito esteja me falando que isso é errado. Mas eu consigo. Eu vou ser morto, Pai. Eu sei que o Senhor me quer aqui como governante. Que seria desse povo se eu não governasse? Eles iam ser governados por ímpios. Não, Pai, eu vou mudar aqui. Não. Daniel foi e manteve. Ele não fez concessão. Que concessão que nós estamos dispostos a fazer? Eu vou ceder algo para eu ser promovido, porque a minha empresa vai ser melhor abençoada se eu estiver num lugar de destaque. Eu tenho que deixar aquilo que eu creio, porque eu preciso passar no vestibular, e eu passando no vestibular eu vou ter uma boa vida, um bom emprego, e eu vou cuidar bem da minha casa, essa é a vontade do Senhor, então eu vou só ceder aqui. Eu vou abrir concessões para namorar, para ir nas baladas, nos shows. Ah não, mas é uma festa de crente. É uma banda crente que está tocando. Então eu posso fazer a mesma coisa que o mundo faz, né, e louvando o nome do Senhor. Ezequiel 36, o versículo 22, o Senhor olha para Israel e ele está prestes, a ponto de oferecer a salvação para Israel. Mas antes disso ele olha para a casa de Israel e fala assim, dize portanto a casa de Israel, assim diz o Senhor teu Deus, não é por amor de vocês que eu vou salvar vocês. Fique bem claro, porque vocês profanaram o meu nome entre as nações para onde vocês foram. Esse privilégio, entre aspas, de profanar o nome do Senhor, não é dos ímpios, é dos crentes. Se você ceder 1 centímetro hoje, amanhã você cede 1 quilômetro. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, é injusto no muito. Mas para que fazê-lo de janelas abertas?
Tá bom, mantenha a oração 3 vezes por dia, beleza, não quer ceder, mas vai abrir a janela no teu quarto, que é no 2º andar ali. Por que Daniel orava assim? Salomão, ele, no livro de 1 Reis, né? Capítulo 8, ele prevendo, profetizando que o povo ia se desviar, que o povo ia ser levado cativo, ele vai dizer lá nos versículos do 46 até o 50, mas lá no versículo 48 ele fala assim, quando esse povo que tiver se afastado, ele se converter a ti, de todo o seu coração, quando esse povo se converter a ti, de toda a sua alma, e da terra de seus inimigos, lá onde eles estiverem sido levados cativos, eles orarem a ti, voltados para a sua terra, para a terra que você deu aos seus pais, para essa cidade que o Senhor escolheu, para a casa onde o Senhor edificou o teu nome. Quando eles fizerem isso, Pai, ouve dos céus, do lugar da tua, e perdoa os pecados, traz eles de volta, compadece-te deles. Então Daniel, todos os dias, ele estava na Babilônia, ele estava na Medo-Persa, mas ele fazia o quê? Ele ansiava por voltar todos os dias. Meu lugar não é aqui, eu sou estrangeiro, assim como eu e você, nós somos estrangeiros aqui. Nosso lar é celeste. A gente cantou Maranata. Será que eu estou de fato com Maranata, janelas abertas para Jerusalém, falando, Senhor, volta, me leva para o meu lar. Ou só espera um pouquinho que eu vou casar no mês que vem, tem tanta coisa boa ali. Não foi para vocês. Fala, Deus. Qual seria o problema de orar em secreto apenas um mês? Você não estaria seguindo o princípio das Escrituras, orar em secreto? Você segue um princípio da Escritura, orar em secreto, se você quer orar para se mostrar para os outros. Jesus falou, você quer ficar se mostrando para os outros, você vai no teu quarto, se tranca, que o teu pai que te vê em secreto cuida. Agora, se proibirem você de orar ao teu Deus, aí você vai para o meio da praça e ora ao teu Deus, ainda que isso te custe a tua cabeça. E Daniel orava e dava graças. Senhor, obrigado, porque eles vão me jogar na cova dos leões. E os presidentes sátrapas conheciam melhor a Escritura do que nós. Quantos aqui conheciam essa passagem? Eu não conheci, eu conheci só quando fui estudar. E eles viram o que Daniel fez, celebraram e foram lá. Ó rei! Eles chegaram no Palácio Real, na presença de todo mundo, e foram lá. Ó rei! Não é mais ó rei, vive eternamente, é... Ô rei, senta aqui. Está todo o povo aqui, todos os presidentes, vamos trocar uma ideia. Você não tinha falado? Você não decretou uma lei? Você não assinou uma lei que não pode mudar? Aí o rei falou, tá, de fato, eu assinei, essa lei não pode mudar. Falou, ótimo, beleza. Agora que o Senhor confirmou com as tuas palavras na frente de todo mundo, o seu queridinho fez. E o seu queridinho, esse Daniel, exilado de Judá, como se fosse a Média Pérsia que tivesse levado Judá cativo, né? Não foi Babilônia. Esse exilado aí, esse Daniel, sabe o que ele fez? Ele não fez caso de ti, ó rei. Olha o que eles estão falando quando fala que não fez caso de ti. Eles estão falando assim, o Senhor tinha um decreto onde todo mundo ia orar porque ama o Senhor, para o seu bem. Nós pensamos no seu bem, nós queremos o seu bem. Esse Daniel, ao não orar, ele está conspirando contra o Senhor. Mas peraí, quem que estava conspirando contra o rei? Na hora, o rei olhou e fez assim, esses miseráveis me pegaram. Eu não percebi. Eu fui inocente. E agora, ingênuo, né? E agora, eu estou amarrado nas minhas próprias palavras e na lei que eu mesmo assinei. Não pensei. E aí, pesou o coração do rei. Ele falou, eu vou desfazer isso. Só que tem um problema. Na Babilônia, o rei era a lei. Ele era acima da lei. Aquilo que ele falava bastava. Na Média e na Pérsia, não. A lei estava acima do rei. Então, você assinou,
Você não pode mudar. O que vale é a lei. E o rei percebeu que foi traído e ele tentou, de todas as formas, mudar isso. Quem sabe fazer um outro decreto. E imagina ele pensando, como que eu vou escrever um decreto que desfaça esse decreto? Porque eles faziam isso. Eu vou fazer um decreto que desfaz esse decreto. E ele pensando, só que ele olha para os 120 sátrapas, para aqueles que iam proteger ele. Em quem que ele ia confiar? Todo mundo acabou de trair ele. Enquanto ele trabalhava e se afadigava para tentar livrar Daniel, esses 120 que o protegiam, estavam tudo de bracinho cruzado, pezinho batendo, falando, e aí, o que você quer fazer? Isso não pode, isso não pode, isso não pode. Até o ponto que eles chegaram e falaram assim, sabe o rei, vamos parar de enrolar? A lei dos medos e dos persas não pode ser mudada. Na frente de todo mundo. E aí o rei se entregou. Perdi a batalha. Eles falando assim, aí, o que você vai fazer? Você vai manter a lei? Você vai ser rei? Ou por causa de um escravozinho, você vai jogar toda a nossa nação no lixo, tudo que nós queremos? Quem que manda? É você ou um exilado de Judá? E aí, ele, impotente, frustrado, preso às suas próprias palavras, preso na armação daqueles que iam defendê-lo. Eu imagino que ele deve ter pensado, quando ele falou para Daniel, ele falou assim, Daniel, que o teu Deus te livre, cara. Ele deve ter pensado, imagino eu, e que ele me livre também, porque agora quem está precisando de um salvador sou eu. Você vai e eu vou ficar na mão de quem aqui? E aí, o rei determinou que fosse fechado e selado. Para dizer que, de fato, ainda que ele tenha sido enganado, ele ainda era o rei, ele ainda governava, e as leis ainda eram válidas, ele determinava. Então ele mesmo selou a cova. E aí a gente vai ver que ele é o rei fantoche. Porque tem um rei que governa acima de tudo isso. Dos versículos 18 ao 28. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então, Daniel falou ao rei, sem a hipocrisia dos presidentes e sátrapas, e disse, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova. E os leões os leões se apoderaram deles. E lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reinado não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva Daniel e a mim.
e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. E Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Como que o rei passou a noite? O Márcio descreveu aqui. Como um bife na chapa. Tss, tss, tss. Não dormiu. Ele não tinha paz. Jejum, não quis ouvir música. Ele não conseguia relaxar, ele estava cercado de cobras. E quando ele acordou, quando amanheceu o dia, ele não dormiu, ele foi para a cova e ele foi sem esperança nenhuma. Ele foi com a voz triste. Sabe por quê? Porque o Deus que ele conhecia, os deuses que ele conhecia, tudo com letra minúscula, não tinham poder de fazer nada. E aí ele, mesmo sem reconhecer o Deus de Daniel, ele vira e fala assim, cara, do meu mato não sai cachorro. Que o teu Deus faça alguma coisa. E quando ele chegou e viu, e a alegria dele foi tremenda. E você imagina Daniel lá dentro. Daniel falou assim, Deus me livrou. Ele mandou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Sabe por quê? Porque ele não encontrou em mim culpa dessa acusação. Dario, eu vou te contar uma coisa. Faz 70 anos que eu estou aqui nessa terra. Faz 70 anos que eu estou sendo perseguido. Faz 70 anos que eu tenho conspiração. Faz 70 anos que eu sofro punição. E faz 70 anos que o meu Deus me guarda. O meu Deus me livrou. O meu Deus mandou o seu anjo e nenhum leão teve coragem de abrir a boca quando viu o meu Deus. A gente vê nas Escrituras que os sátrapas não atentaram contra Daniel, mas contra Deus. A palavra fala, quem fizer qualquer coisa contra os meus, por pequenino que seja, é contra mim que está fazendo. E aí, se fizerem contra nós, de novo, sai da frente, deixa que Deus se defenda. Ele tem poder para lutar contra os inimigos. Ele venceu os inimigos. Não pela força do teu querer, não pela força da tua determinação, mas pela força do seu poder. Sem ser triunfalista, sem ser penteca, mexeu comigo, mexeu com Deus. Imagina a alegria desse rei. Ele me livrou. Ele me livrou. Ele me livrou de estar preso a esses. E aí, o rei que estava preso à sua própria lei, agora ele está liberto por aquilo que Deus fez, mesmo diante da sua lei e diante dos presidentes e sátrapas. Porque primeiro ele cumpriu o decreto. Ele falou assim, ó, quem não cumprir, o senhor joga. Não está falando fica lá até morrer. Ele falou, joga. Ele foi e jogou. Só que eles tinham uma crença. Eles tinham uma crença, que foi quando o rei falou para Daniel, que é a seguinte, se os deuses te julgarem inocente, os deuses te livrarão. Mas geralmente era para afogamento, eram penas mais leves, não era para cova de leão faminto. E se os deuses, entre aspas, na cabeça do rei, julgaram Daniel inocente, necessariamente eles julgaram os outros culpados. Porque alguma coisa aconteceu. E aí, o rei tinha já claro a prova contra a trama que foi feita contra ele. Eles eram culpados. E aí, o rei ordenou que todos eles, e todas as suas mulheres, e todos os seus filhos fossem trazidos para pagarem a pena pela mais alta traição. O fato de o rei ter mandado as mulheres e os filhos, ele falou assim, ó, eu vou aniquilar o DNA de vocês. De vocês não vai sobrar nem a linhagem. Isso aqui é um exemplo claro do juízo de Deus com os ímpios, que não vai sobrar nada deles.
Foi uma seleção não muito natural, né? E depois de tamanho livramento, olha o que o rei faz. Ele faz uma mescla do que a gente viu que Nabucodonosor fez nos capítulos 2, 3 e 4. Ele faz um decreto para o mundo inteiro, para todas as línguas e todas as nações. Mas ele fala que é o Deus de Daniel. Não interessa se o rei crê ou se o rei não crê. Não interessa se o rei crê e ele é o filho de Deus e nós somos abençoados por isso. Rei de todas as nações é o nosso Deus. Não interessa se o rei é um perverso que zomba da cara de Deus. O nosso rei é o rei de todas as nações. Não interessa se o rei é um ímpio que simplesmente respeita a Deus e permite que a gente viva melhor. O nosso rei é o rei sobre todas as nações. Você não sabia que Dario era profeta, né? Você vê o que ele fala? Ó. O seu domínio não terá fim. O seu reino não será destruído. O Deus vivo permanece para sempre. Todos debaixo da soberania de Deus. Ele salva a Nabucodonosor, sim, eu falei isso, eu tive essa ousadia de falar isso. Para mim, Nabucodonosor foi salvo. Ele condena a Belsazar. Ele trata o coração de Dario. E todos eles, sem exceção, todos confessam que ele é o Deus, que ele é o rei. Segundo o governo, o de prata, profetiza aos moldes do capítulo 2 de Daniel. O Messias governará, o justo, o bom, o santo, o eterno, o perfeito, para sempre. E o seu reino jamais será destruído. E sabe o que teve fim? O cativeiro de Judá. Porque justamente o primeiro ano do reinado do rei Ciro foi quando ele fez cumprir a palavra do Senhor. Ou seja, não foi só Nabucodonosor, Belsazar e Dario, mas o rei Ciro cumpre. E no primeiro capítulo de Esdras, nós vemos que o pregão, ou seja, o falar, a palavra, aquilo que era levado para os outros, mas também por escrito, o rei Ciro diz que o Senhor dos céus deu a ele, a Ciro, todos os reinos da terra. E Deus encarregou a Ciro de edificar uma casa em Jerusalém, de Judá. Então ele manda, Judá, volta e constrói a casa do seu Deus. Do exílio até a libertação, quem governou todas as nações do mundo e quem vai governar até o final é o nosso Senhor. Não tratamos de um assunto quando a gente falou disso aqui. Eu eu citei, mas veio por cima, mas quem é o anjo do Senhor? Quem que foi que fechou a boca dos leões? No Antigo Testamento tem algumas passagens que a gente vê claramente o anjo do Senhor como sendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui eu não duvido que seja ele, não. Pela imagem do que aconteceu no capítulo 3, na fornalha, mas por conta do que passou Daniel. O que Daniel passou foi uma sombra do que Cristo passaria. Assim como todas as escrituras apontam para ele, esse martírio de Daniel é uma sombra do que Cristo passou. Veja, eu vou fazer aqui a comparação entre Daniel e Jesus. Há uma conspiração, a gente viu isso no versículo 4, que eles conspiraram, eles buscavam ocasião para acusar Daniel. Em Mateus 12, 14, a gente viu que os fariseus conspiravam buscando como tirar a vida de Jesus. Nenhum dos dois, nem Daniel, nem Jesus, apresentou defesa. A primeira vez que Daniel abre a boca é depois que amanheceu, que o rei falou, ô Daniel, ele falou, ó, rei vive eternamente. Até aí, Daniel não abriu a boca. A gente não tem uma palavra registrada de Daniel. E a palavra fala que o nosso Jesus, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. E como um cordeiro foi levado mudo ao matadouro.
Nós vemos a benevolência insuficiente das autoridades. Dario queria livrar Daniel, mas não conseguiu. O povo, os líderes, queriam matá-lo. A gente vê Pilatos falando, eu não encontrei culpa nenhuma em Jesus. Mas a gente vê os fariseus, os líderes, querendo matá-lo. A gente vê que ambos condenam e sepultam. O rei ordenou que trouxesse a Daniel e ele selou com o selo dele a cova. E quando mataram a Jesus, eles montaram guarda no seu sepulcro e selaram a porta, deixando ali escolta. Ambos os corpos se mantiveram puros. Daniel saiu e nenhum arranhão se achou nele. Assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego, não. Assim como Ananias, Azarias e Misael saíram da fornalha sem nem cheiro no cabelo. Imagina, numa cova de leões, jogaram ele lá dentro, aí imagina olhando, vira as costas, olha atrás da perna, deixa eu ver no pé, mas não tem um arranhão, nada. E nós sabemos que o corpo de nosso Senhor Jesus não foi deixado na morte e não experimentou a corrupção. Ambos inocentes foram condenados. Daniel fala, não achou-se culpa em mim. Em Apocalipse 20, 15, a gente vê que aqueles... Aliás, eu pulei um aqui. 2 Coríntios 2, 21. Fala que aquele que não conheceu o pecado, Jesus, que não tinha pecado, puro, ele se fez pecado por nós, em nosso lugar. E aí sim, a culpa e a condenação dos seus acusadores. Os que tramaram foram lançados na cova do leão. E Apocalipse 5, 20, 15. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida como Belsazar, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda e final morte. O Senhor, soberano sobre todos os governos, usa os seus para apontar para o seu filho, para mostrar para quem ele vai passar o trono. Venha, Babilônia, venha Média, venha Persa, venha Grécia, venha Roma, venha quem vier. Conspirem quanto quiserem. Eles não podem nos tocar no sentido de nos separar do nosso Senhor. O máximo que eles vão fazer é dar uma bênção tão grande para a gente, arrancando nossa cabeça, fazendo com que a gente de fato tenha um corpo que consiga ver o nosso Senhor Jesus Cristo face a face. Estamos no meio do carnaval. Olha para o mundo. De quem que o mundo é? Isso não é uma pergunta retórica. De quem que o mundo é? Não ouvi. Não ouvi. De quem que o mundo é? Do maligno? Não é não. O mundo é do meu Senhor. Ele já venceu. Ele já fez. A sua vitória na cruz já fez. Aqui, eles apontavam para o que viria. Nós vemos aquele que já fez. Ele já venceu. Ele triunfou sobre os governos na cruz. Ele os expôs publicamente. Ele os humilhou. Ele já fez. Quando eles acharam que finalmente tinham pego e mataram o nosso Senhor Jesus Cristo, o que eles não conseguiram fazer com Ananias, Misael e Azarias, o que eles não conseguiram fazer com Daniel, eles falaram, mas o Filho de Deus, esse a gente conseguiu. Esse a gente pegou, esse a gente matou. E as pernas de ferro, o mais terrível de todos os governos, foi humilhado quando mataram o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando ele morreu, ele triunfou. Quando ele ressuscitou, o Pai provou ao mundo que ele é o Senhor. E aí tem uma imagem que um pregador faz dessa
assunção do nosso rei aos céus, porque ele ressuscitou depois de 3 dias, mas depois de 40, ele subiu. Abra em Salmo 24. Enquanto vocês abrem, o nosso Senhor foi morto pelos fariseus porque ele falou que ele era Deus. Por que vocês vêm contra mim? O que eu fiz de errado? Não, nós não vamos contra você porque você fez algo de errado, mas nós vamos contra você porque você, sendo homem, se coloca em igualdade com Deus. Uma blasfêmia dessa a gente não aceita. Mas a palavra diz que ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. E depois dele ter feito a purificação pelo meu e pelo seu pecado, por meio daquela morte na cruz, a morte que era tua, a morte que era minha, a morte que ele fez morrer o nosso velho homem, a morte que quando ele ressuscitou, ele de fato nos deu uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida que nos permite enfrentar o mundo, não pelo que nós somos, mas pelo que há em nós. Quando ele fez isso, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele já fez, ele já está lá, ele já reina. Ele veio sem jamais perder a sua natureza de Deus. Falou que era, foi crucificado por causa disso. Mas ele, sendo homem, ele se fez igual a Deus. Jesus é Deus, no senso mais completo desse termo. E Jesus é homem também, no senso mais completo desse termo, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Charles Spurgeon, ele fala que uma escada que chega até o topo, ela não é suficiente. Uma escada que está apenas no solo, ela não é suficiente. Uma escada para funcionar, ela tem que sair do solo e chegar até o topo. Um homem pecou. Uma raça de homens caiu. Um homem deve morrer. Um homem ressuscitou dentre os mortos para governar. E esse homem, esse Deus, adentrou aos céus. Ascendeu depois de 40 dias. Vocês estão com o Salmo 24 aberto? E pela primeira vez, desde a eternidade das eternidades, desde os tempos eternos, pela primeira vez na história, um homem se chegou aos portões celestiais. E quando ele chegou, do lado de fora do céu, os portões trancados, ele clamou. Versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Todo o céu, por detrás desses portais, em choque. Silêncio absoluto. Maravilhados com aquilo que estava acontecendo. Até que um corajoso do lado de trás do muro abre a boca e ousa falar. Quem é o Rei da Glória? Quem se atreve a falar essas portas? Nenhum homem jamais ousou vir tão longe, nenhum homem jamais ousou tocar nesses trincos santos. Quem é o Rei da Glória? Então, de repente, o Senhor, o soberano, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o homem em nosso favor, ele grita: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, esse sou eu. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, o Rei desses governos. Eu já venci.
E pela primeira vez na eternidade, os portais eternos se abrem para um homem. E quando o Senhor entra, os anjos caem prostrados. Tudo que já foi criado cai de cara no pó. E com a voz abafada pela humilhação e pela glória do Rei da Glória, os anjos cantam em alta voz: tragam os apetrechos reais, coroem a Ele sobre todas as coroas, sobre todos os reinos que já passaram na terra. Coroem o Cordeiro sobre o seu trono. E ele anda até o seu Pai, que está sentado na sua majestade plena. E ele anda com o peito estufado, com o queixo erguido, audacioso, corajoso, é o seu direito. E ele sobe os degraus da glória, onde está o seu trono. Trono que faz o trono de Salomão parecer papelão, lixo. E ele assenta, olhando para o Pai dele. E ele não pergunta para o Pai. Ele afirma para o Pai: está consumado. E o Pai sorri, acena com a cabeça e fala: de fato, meu filho, você fez tudo. A este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo de todos. Não pense por um segundo que alguém tem que pedir para você fazer Deus o Senhor da tua vida. Isso é a coisa mais ridícula do mundo. Ele é o Senhor da sua vida. Quer você sirva a Ele, quer não. Quer você o abençoe, quer você o amaldiçoe. Quer você o ame, quer você o odeie. Ele é o Senhor da sua vida. E Filipenses 2, 9 a 11, e vai dizer que aquele que se humilhou até a morte e morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Alguns de nós iremos dobrar o nosso joelho em gratidão pela graça, pela salvação que nos foi dada, absolutamente merecida. Mas alguns dos que estão aqui dobrarão os seus joelhos, porque terão eles quebrado pelo Rei que governa todas as nações com cetro de ferro. Se você crê, se esse é o seu Salvador, pula de alegria, louve, saiba, esse mundo já é dele. E ninguém vai conseguir fazer nada contra ele, porque ele já está sentado à direita de Deus. Se você não crê, se arrependa. Creia no Evangelho, porque é esse Deus que virá contra você. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é rico em perdoar. Não tem o que você tenha feito que esteja fora do perdão do Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse Rei que governa é um Rei misericordioso e gracioso. E eu quero encerrar com a parte de um sermão de um irmão muito precioso, Lockridge, 1970. Quem é o Rei da Glória? Quem é esse que levou os exilados, quebrou Nabucodonosor, humilhou Belsazar, se revelou a Dario e a Ciro? Quem é esse Jesus?
Ele é o nosso rei. O nosso rei nasceu rei. Rei dos judeus, rei de Israel, rei da justiça, rei das eras, rei do céu, rei dos reis, senhor dos senhores, rei da glória. Esse é o nosso Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador dos pecadores, a peça central da civilização. Ele sozinho basta. Ele é majestoso, único, sem paralelo. Ele é sem precedentes, supremo. A sua promessa é uma certeza. A sua luz é sem igual. Sua bondade sem limites. Sua misericórdia não tem fim. Seu amor nunca muda. Sua palavra basta. Sua graça é suficiente. Seu reino é justo. Seu jugo é suave. Seu fardo é leve. Palavras simplesmente não alcançam. Ele é indescritível. Ele é incomparável, invencível, irresistível. Os céus dos céus não pôde contê-lo quando ele quis descer. Nem tampouco a morte e a sepultura conseguiram segurá-lo quando ele ressuscitou. Nós não podemos viver mais do que ele, nós não podemos viver sem ele. Ele sempre existiu e para sempre será. Ele não tem predecessor, nem jamais terá sucessor. Ninguém é antes dele, ninguém virá depois. Ele nunca sofrerá impeachment. Ele jamais renunciará. Seu é o reino. Seu é o poder. Sua é a glória. Para sempre. Para todo sempre. Louvado seja o Rei da glória. Amém. Pai, que somos nós? Vapor. Fumaça. Quem jamais subsistirá à tua presença. Nenhum reino é páreo para o Senhor. E nós te louvamos, Pai, porque aprove ao Senhor revelar aos pequeninos a tua glória, para humilhar esse mundo. Em nós, inerente a nós, não há nada que a gente possa oferecer ao Senhor. Mas o Senhor é o Rei, o Senhor é o Deus de Daniel, o Senhor é o Deus e o Rei de Ananias, Misael e Azarias. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje, e o Senhor para sempre há de ser o mesmo. E se o Senhor sustentou a esses homens, o Senhor é poderoso para fazer o mesmo conosco, com a tua igreja, com a tua noiva, com o teu corpo, porque nós somos Deus. Nós jamais teríamos condição de enfrentar tudo o que tem pela frente, Pai. Mas essa guerra é tua. E o Senhor, o teu Filho, triunfou na cruz. O Senhor venceu. Isso faz de nós mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ah, Pai, nós somos pó. Vapor. Revela o teu Filho. Revela o teu Filho aos nossos corações. Abre os nossos olhos para ver o teu Filho, Pai. Traz salvação. Traz salvação a nós. Pai, que a gente não saia daqui motivado. Porque a motivação, ela se esvai. Que a gente não saia daqui meramente determinado.
Encha-nos do teu Espírito e da tua palavra. Para que quando a emoção passar, a gente se apegue à tua palavra, à tua verdade e seja sustentado pelo Senhor. E que o mundo que conspira contra o Senhor, que ele veja em nós o teu filho, não a nós, ao teu filho, e nos leva onde o Senhor quiser, seja a morte, seja a vida, seja aos altos lugares, seja aos baixos. E que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.